Qual é a ideia do Imposto Único Federal? Eu rapidamente quero mostrar para os senhores entenderem a lógica. Primeiro, não dá para se fazer uma reforma ou se sonhar com o Imposto Único Nacional. Nós precisamos fazer um Imposto Único Federal, depois um Imposto Único dos Estados e depois um Imposto Único, quem sabe, dos municípios. E lá na frente, aí sim, rompermos o Pacto Federativo e juntar tudo. Enquanto isso não é feito, não é possível, né? Então, vamos trabalhar por cortes. O primeiro corte seria o Imposto Único Federal, e depois eu vou falar sobre o Imposto Único dos Estados e dos municípios. Aqui a ideia, e para os senhores entenderem a ideia do Imposto Único Federal, aqui é o orçamento do governo federal em 2019. 2020 foi ano de crise, 2021 também é um ano que tem muita crise, então eu peguei 2019 para vocês entenderem. A arrecadação total, 1.614 trilhão. Aperta aqui, vai apertar. A Seguridade, só para financiar a Seguridade, 50% desse 1.600 bilhão é para financiar a Seguridade. 816 bilhões arrecadado através das contribuições previdenciárias, da COFINS, da CSLL, que é um adicional do imposto de renda, mas é um tributo para o custeio da Seguridade, mais os outros, dá 800 bilhões. Então, primeira constatação. O governo federal tem um grande pilar de despesas. Qual é esse primeiro grande pilar? É o previdenciário ou Seguridade. Absorve a metade da arrecadação, através de contribuições. Não são compartilhadas com estados e municípios. Segundo bloco, é o que eu chamo um bloco fiscal. É aquele bloco que gera receita através de impostos. Para quê? Para pagar os ministérios, fazer investimento, pagar a folha de salário, pagar o serviço da dívida, enfim, as atividades típicas de governo. Ela absorve 609 bilhões. Olha que interessante. Sendo que a metade disso vai para estados e municípios. Então, o governo federal fica só com 300. De 1,6 trilhão, ele tem para custear tudo 300, porque a metade disso aqui vai para estados e municípios, isso aqui, esse bloco inteiro, vai para a Seguridade, depois tem outras coisas aqui, que dá mais 188, aí é a arrecadação que o governo faz em nome de terceiros, não é receita do governo. A FGTS não é receita do governo. O governo gere, administra, etc., mas é do trabalhador, a mesma coisa com salário, educação e outros itens que representam 188. Portanto, isso aqui, simplesmente o governo arrecada em nome de terceiros. O que o governo arrecada para ele gastar é esse bloco e esse bloco. São dois pilares, portanto. Vamos para o próximo? Qual é a nossa ideia? A simplificação radical do nosso sistema tributário com dois impostos. Um para financiar o pilar fiscal, e outro para financiar o pilar da Seguridade. O pilar fiscal seria financiado com imposto de renda. O que eu proponho é que o imposto de renda continue vigindo como é hoje, como está hoje. É o imposto que menos problema causa no país hoje. É um imposto que, se nós formos elencar aqueles que mais problemas traz, litígio, custo de compliance e tudo, o menos incomodador, não sei a palavra. O que menos incomoda é o imposto de renda. O que causa menos incômodo é o imposto de renda. Então, ele continua existindo. Até porque é um imposto muito bom para, se for bem gerido, para se fazer equidade de distribuição de renda. Esse é o melhor imposto. Esse continua existindo. Agora, o resto será tudo eliminado e nós criaríamos um imposto sobre movimentação financeira que nós estamos chamando de IUF. E aqui eu quero rapidamente terminar. Pode apertar. Esses impostos todos aqui, IPI, IOF, CSL, contribuições patronais, tudo isso aqui, a forma de arrecadação. Os valores serão arrecadados. Desapareceriam com o imposto sobre movimentação financeira com uma alíquota de 1,21%. Tá? Essa é a proposta do Imposto Único Federal. Muito simples, não muda radicalmente nada. Em realidade, consolida todas as contribuições patronais no imposto sobre movimentação financeira e acaba com o IPI,
que ninguém tem grande apego a esse tributo, todo mundo quer acabar com ele mesmo. Só o resto aqui, tirando o IPI, é tudo contribuição para o financiamento da Previdência. Rapidamente, então, para eu terminar, se nós fizermos esse modelo, o governo federal vai continuar arrecadando os mesmos 22% do PIB que arrecada hoje, com a alíquota de 1,21%. 11% do PIB seria arrecadado para o pilar Seguridade, o imposto de renda arrecadaria 6% para o pilar fiscal, e esses outros aqui são impostos extrafiscais que continuarão existindo. Imposto de importação, FGTS, previdência individual, todas essas coisas continuam existindo. Rapidamente passar para o outro. Aqui é a distribuição entre estados e municípios. Quando eu apresentei esse projeto ao presidente Mendonça Filho, a primeira observação que ele fez foi o que vai acontecer com os estados e municípios. E, de fato, é uma pergunta absolutamente pertinente. Eu fiz um esforço de responder tardiamente a sua pergunta, mas tento responder aqui. Isso aqui é a regra atual hoje. Estados, Fundo de Participação de Estados, municípios, aquele adicional de 1% que é dado julho, setembro e dezembro, e mais os fundos concessionais, representam hoje 50% do bolo da arrecadação. A proposta que nós estamos fazendo e está consubstanciada na PEC, esqueci o nome dela, do Imposto Único Federal, transfere a estados e municípios 56,16%. Portanto, aumenta. Estados e municípios passarão a receber também, além de tudo aquilo que eles recebem do imposto de renda, uma parcela do imposto sobre movimentação financeira também, equivalente a 6% da arrecadação. Portanto, estados e municípios serão parceiros também na arrecadação desse imposto. Para finalizar, eu acredito que essa é uma reforma tributária moderna, porque eu tributo sobre movimentação financeira e os outros apresentadores vão estar falando exatamente sobre isso. Por que eles acham que esse imposto é bom? E eu não vou fazer essa justificativa, então pode passar rápido, mas é base ampla, é universal, ele simplifica, não tem burocracia, não declaratório, reduz litigiosidade, acaba com a evasão, adequado à economia digital e reduz a carga tributária para as empresas, como nós vamos ver, como nós já vimos Pode passar, por favor. E aqui eu termino a apresentação. Com a ideia do imposto único federal que nós estamos propondo, um imposto de renda e um tributo sobre movimentação financeira com alíquota de 1,21%, nós vamos ter esta distribuição, que eu depois terei o maior prazer em dar aos senhores, desagregado para 126 setores usando os dados do IBGE. E eu agreguei aqui para não ter uma coluna com 126 atividades, né? Tem atividade de conservação e limpeza, tem atividade de produção de arroz, feijão, milho, 1 por 1, etc, etc. Eu agreguei tudo o que acontece. Agropecuária, com o modelo do Imposto Único Federal, teria uma queda de 14% de carga tributária, menos 23 mineral, indústria de alimentos, menos 17, indústria de transformação, menos 31, menos 27, setor de serviços, menos 30%. E vejam, a indústria também se beneficia com a desoneração de folha. Terá uma queda de carga tributária de 31%. 31%. Vocês vão falar, mas que milagre é esse? Que coisa interessante. Como é possível todo mundo pagar menos e a arrecadação ser a mesma? Como é possível isso? Qual é a pegada que está por trás do imposto sobre movimentação financeira? É o único imposto, deputados, que chega a 30% do PIB brasileiro que não são alcançados por nenhum imposto. E aí eu digo, informalidade, o sonegador, o planejador, aquele que dentro da legalidade faz esses esquemas de hoje são possíveis de serem feitos para não pagar imposto, e, infelizmente, o quarto segmento que começa a crescer muito no Brasil, crime organizado, que controla tráfego, contrabando, armas, e controla comunidades inteiras. Em alguns estados, determinados conjuntos de 200, 300 mil pessoas são comandadas pela milícia, que não pagam um tostão de imposto.
Eu estimo em 30% do PIB brasileiro hoje, só a economia informal, estimada pelo IBGE, dá 17% do PIB. Eu acho que os outros 13%, sonegação, evasão e economia do crime, representam os outros 17%. O segredo está aqui. Quem paga imposto hoje vai pagar menos. Todos os setores vão pagar menos. Em compensação, 30% do PIB, que não são alcançados por nenhum tributo, vão começar a pagar a sua cota parte.